Gênesis capítulo 47, de 1 a 26. Foi, pois, José comunicar ao faraó: Meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois, e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gesem. Ele tomara 5 de seus irmãos, e os apresentou ao faraó. Este perguntou a seus irmãos: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Eles disseram também ao faraó: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Gesem. Então o faraó disse a José: Que eles habitem a terra de Gesem, e, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece o teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. E Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos são teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José: Dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro. Então disse José: Trazei vossos rebanhos, e vos darei pão, em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e estes lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte voltaram a ele e lhe disseram: Não podemos ocultá-la, meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro, e os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e ao nosso terreno, em troca de pão, e nós seremos, com o nosso terreno, os servos do faraó. Mas dá-nos semente, a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José, para o faraó, todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam, cada qual o seu campo, tanto os impedia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó, e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso não tiveram que vender seu terreno. Depois José disse ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, com o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas, das colheitas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para vosso sustento e o de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos os servos do faraó. José fez disso uma regra que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. A 5ª parte é depositada para o faraó.
Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Tá, de todo esse trecho aqui, mais da metade é só essa política agrária de José. E assim, acho interessante a nota de rodapé aqui, que fala que para os israelitas era muito estranho o modo como isso funcionava no Egito, porque em Israel usava-se da propriedade privada, enquanto esse conceito não era prevalente no Egito, que tudo era da coroa do faraó e as pessoas trabalhavam ele, né? Parece muito até com... não sei dizer exatamente em que momento histórico, mas parece muito com as coisas mais absolutistas, assim, né? Tipo assim, tudo é do rei. Na verdade, as pessoas estão só usando dos bens do rei para produzir. E aí, eles atribuem então a José, possivelmente no momento histórico que era de interesse dos sábios israelitas, tipo assim, justificar por que se podia exigir que as pessoas pagassem os impostos. Não sei, como muitos políticos de hoje eu acho tão engraçado assim, explicar isso, assim, essa política histórica do povo do reino de Israel, mas enfim, é o que tá aqui, eu só tô reproduzindo mesmo. Mas bem, tirando isso, eu acho interessante que quando o faraó pergunta pra Jacó, né, quantos anos ele viveu, ele fala, tipo, ah, meus anos foram breves e infelizes, e o cara viveu, tipo, 130 anos. Mas assim, é dito lá atrás, desde quando a gente tem a genealogia de Adão e Eva, que a duração da vida dos homens reflete não só o cronológico, né, mas também uma relação com Deus e uma plenitude na vida, uma felicidade na vida. E querendo ou não, Jacó, assim, teve seus sofrimentos e talvez diga isso porque ele não teve a vida tão plena quanto os outros patriarcas, talvez. Assim, Abraão viveu mais que ele e todos que vieram antes, assim, talvez Jacó esteja falando disso, né? Dessa jornada do homem a viver menos. Isso culmina em Jacó. E, bem, sinceramente, esse capítulo não é tão interessante, sim. Ele tem uma parte literária importante da gente vendo Jacó chegando no Egito com seus irmãos, o reino de Israel se estabelecendo aqui, né? O reino de Israel, assim, a nação de Israel se estabelecendo aqui. Mas eu acho que agora esse final do Gênesis vai ser bem mais interessante pra gente discutir. Então, vamos lá.